Olá pessoal, eu sou o professor Matheus. Nessa aula a gente vai ver um assunto da cinemática que é movimento e repouso. A gente vai aprender o que é uma coisa estar em movimento ou em repouso, considerando também que ela pode estar em movimento e repouso. Vocês vão ver isso nessa aula. Primeiro, o que é estar em movimento? Primeiro, para a gente saber se alguém ou alguma coisa está em movimento, a gente tem que ter um referencial. Por exemplo, aqui está a Terra, né? Suponho que isso aqui seja a Terra, né? Aqui é a Terra, ok? Aqui é a Terra. Então, a gente vai ter bem aqui o Sol. Então, o Sol está aqui. Então, a gente, como está na Terra, bem aqui, a gente vê o Sol se movendo. Como assim? Se você está bem aqui e a Terra vai girar em torno dele, então a gente vê o Sol nascendo e o Sol se pondo, certo? Então a gente vê o Sol em movimento, porque a gente está parado. Isso tomando o referencial da Terra. Mas, se digamos eu pudesse sair da Terra e ficar bem aqui, né? Vamos supor que eu possa ficar bem aqui. E eu olho para cá, o que vai acontecer? O Sol, ele, na verdade, está parado. Né? Está acontecendo isso aqui, que o Sol e a Terra está fazendo isso aqui em torno dele. Então, a gente vai ver a Terra se movimentando ao redor do Sol. Ok? Então, o movimento e o repouso depende do referencial. A pessoa que está aqui vai ver o Sol parado, mas vai ver a Terra se movimentando. Da mesma forma, o primeiro exemplo que eu dei da pessoa que está bem aqui, vai ver a Terra parada e vai ver o Sol se movimentando. Certo? Agora eu vou mostrar alguns exercícios para vocês que eu acredito que sirva para fixar esses conceitos. O primeiro exercício é esse daqui. Um barco com um tiro-lipa, em movimento retilíneo, ou seja, ele está em uma linha reta, está sendo seguido pelo Superman, que voa com velocidade constante. Velocidade constante quer dizer que a velocidade não muda. Sempre na mesma vertical que passa pelo barco, ou seja, ele está passando sempre nessa linha aqui, ó. Ok? Ele está sempre nessa linha aqui. Ele nunca fica adiantado aqui e nem fica atrasado aqui atrás. Ele sempre está em cima dele. Certo? Então, perguntar. Como estão o barco e o Superman em relação à superfície da Terra? Em movimento ou em repouso? Então ele está querendo saber uma pessoa que está olhando lá do chão, lá da Terra. Né? Aqui é a Terra. E está aqui o barco e o Superman aqui. Então a pessoa que está bem aqui vai ver eles fazendo isso. Certo? Vai ver eles se movimentando. A pessoa que está parada vai ver eles em movimento. Não vai ver eles parados. Vai ver eles em movimento. Ok? Mesmo só que você for para uma praia aí e for olhar para o mar e vou ver um barco, você vai ver o barco em movimento. Certo? Então a resposta é movimento. Movimento. Item B. O Superman está em repouso ou em movimento em relação ao tiro-lipa? Quando ele olha para cima, ele vai ver o que? Ele sempre vai estar seguindo ele quando ele estiver bem aqui, né? Sentado aqui. E for olhar para cima, ele vai ver o Superman exatamente onde é para ele estar aqui atrás, né? Opa, acima dele. Certo? Ele vai ver o Superman exatamente onde é para ele estar aqui em cima. Então, sempre quando ele olhar para cima, ele vai ver o Superman parado. Que ele não vai se adiantar e nem vai se atrasar. Ok? Então a resposta aqui ele vai ver em relação ao tiro-lipa aqui, ele vai ver ele em repouso. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é essa aqui. Considere o Flash em movimento em relação ao referencial OXY. Solitário ao solo. Seja
esse outro referencial aqui, O', X', Y', outro referencial, solitário, o raio do peito do Flash, tá aqui um raio aqui, ó, no peito dele, outro referencial, como mostra a figura a seguir. Então a gente tem dois referenciais, tem esse maior aqui, então esse referencial aqui é o chão, e tem esse aqui que é no peito dele, certo? Determine se o raio R, que está em repouso ou em movimento. Esse raio que está bem aqui, ó. Eu chamei o raio que está no peito dele aqui de R, vou escrever bem aqui do lado. Aqui, ó, esse raio que está bem aqui. Okay? Em relação a O, X, Y. O que é esse O? O é a origem. O X é somente o solo aqui, o chão. E Y é só a altura. Então, ele está aqui a uma posição X, que a gente não sabe, não vai nos interessar, e está em direção a uma origem aqui. Então, ele está querendo saber se esse raio aqui ele está em movimento ou parado. Então, se tiver alguém aqui em pé, né, e estiver olhando para o Flash, vai ver ele em movimento ou vai ver ele parado? Vai ver ele em movimento porque na visão dela a pessoa vai estar crescendo, né? Vai estar se aproximando e vai estar aumentando. Que ele correndo aqui, ó. Certo? Então vai ver ele bem maior do que estaria vendo ele aqui, ó. Essa área aqui bem maior, certo? Acredito que deu para entender. Então, em relação à origem principal aqui, vai ver ele em movimento. Agora, em relação a essa outra origem aqui, quer saber se ele está em movimento ou repouso. Né? Quer saber se o Flash está em movimento ou repouso. Então, digamos que aqui exatamente aqui em cima desse R aqui, tem uma formiga, né? Tem uma formiguinha aí. Não sei como é que desenha a formiga. Tem uma formiguinha e ela está aqui exatamente aqui em cima do R. Então, se ela olhar para o Flash, ela vai ver o Flash se movimentando ou vai ver ele em repouso? Estou falando em relação a esse ponto aqui. Esse ponto aqui vai estar em movimento ou repouso? Então, esse ponto aqui vai estar em repouso. Ok? Porque ela vai estar seguindo junto com o ponto. Quando o Flash entra, ela vai estar no mesmo ponto. O Flash entra, ela vai estar no mesmo ponto. Então, ela vai estar seguindo junto com ele. Aqui, diferente daqui, que ele está parado e está vindo o Flash vir. Ok? Vamos para a próxima questão. A próxima questão é essa. Se um veículo A está em repouso em relação a B, e B está em repouso em relação a outro veículo C, podemos afirmar com certeza que A está em repouso em relação a C? De novo, o veículo A é esse aqui. O veículo A é este. O B é este aqui. E o C é este. Então, se o B olha para o A, ele vê o A parado, e o C olha para o B e vê o B parado, então quando o C olhar para o A, ele vai ver o A parado ou em movimento? Vai ver ele parado, né? A mesma coisa aconteceria se o B visse o A em movimento, o C visse o B em movimento, e o C olhasse para o A, ele veria também o A em movimento. Ok? Isso eu acredito que é bem intuitivo. Um outro exemplo é se você estiver em um carro e tem um carro do lado que você vê ele em movimento. Na verdade, você está em movimento, né? Você vê ele parado, né? Porque vocês dois estão em movimento. E se tiver outro carro bem aqui, se você vê esse parado e vê esse parado, então esse aqui, quando olhar para esse parado, vai ver ele também parado, porque todos estão em movimento. Ok? Isso com a mesma velocidade constante. Vamos para o último exercício. Uma tirinha aqui, vou ler. Olha isso. Aí ele diz: isso parece assunto de movimento e repouso. Você sabe de algo? Ela responde: não. Ele diz: eu sabia, não sei o que houve, por algum motivo não estou sabendo disso. Por favor, alguém me ajude. Preciso saber qual é a falsa. Então ele está vendo uma questão aqui de física, né? Questão de física aqui, que é de movimento e repouso, que eu acabei de falar para vocês. Então, o enunciado.
Parece que C3PO está com alguma perca de memória e não está sabendo identificar qual das alternativas abaixo é a falsa. Ajude-o. Item A. O Sol está em movimento em relação à Terra? Ele está em movimento. Eu mostrei o primeiro exemplo, aqui a Terra e aqui o Sol. Então a Terra vai ver o Sol fazendo isso. Vai ver o dia passando e o Sol nascendo e se pondo. Então, para a gente que olha para o Sol, vê ela em movimento. Então essa alternativa é correta, verdadeira. Item B. É possível que um móvel esteja em movimento em relação a um referencial e em repouso em relação a outro? Sim, é possível. Vou botar logo aqui, correto? Por exemplo, você olha para a sua rua e vê alguém andando em uma moto. Aqui é uma moto. Aqui é a pessoa na moto. Certo? Então essa pessoa está em movimento. Você vê ela passando na sua frente. Você está bem aqui. Então você vê ela indo naquela direção. Então você vê ela se afastando de você. Mas aquela pessoa está em movimento em relação a você. Mas se for tomar em relação a ela mesma, ou seja, ela olhar para a moto, ela vai estar em repouso, porque ela e a moto vão estar em movimento no mesmo sentido. Então, eles vão se ver parados. É o mesmo exemplo do Sol, né? Se a gente tiver aqui a Terra e o Sol, a gente vê o Sol em movimento. Mas se eu estiver no Sol e eu olhar para a Terra, eu vejo a Terra em movimento. Então, eu posso estar em movimento e repouso ao mesmo tempo. Ok? Então, essa alternativa B é verdadeira. Item C. Se um móvel está em movimento em relação a um sistema de referência, então ele estará em movimento em relação a qualquer outro referencial. Essa alternativa é falsa. Então, essa aqui é o item que a gente iria marcar, o item C. Então, eu já acabei de mostrar para vocês que se um corpo ele está em movimento a um sistema de referência, não quer dizer que ele está em movimento a todos os sistemas de referência. Okay? Depende do ponto de vista. É aquele negócio de ponto de vista, né? A referência de quem está olhando, de onde estão olhando. Certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido os conceitos de movimento e repouso com esses exercícios e as minhas explicações. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Por favor, deixem o seu like para ajudar o canal. E é isso aí, pessoal. Valeu!